Tem uma coisa que demonstra pra mim muito bem a falta de empatia, é quando a pessoa julga o livro pela capa. É quando você olha pra alguém e acha que sabe tudo daquela pessoa somente pelo externo, somente pelo que a própria pessoa está mostrando pra gente. E o processo depressivo por si só já traz uma carga muito grande para quem vive. Mas a sociedade ainda se acha no direito de dizer o porquê que aquela pessoa está assim, mesmo que eles não sejam médicos e mesmo que nem a própria pessoa saiba por que ela está daquele jeito. Durante o meu processo, na verdade, depois dele, porque enquanto você está passando por um processo depressivo, tudo fica muito ruim de se entender. E depois dele é que as coisas começam a ficar mais claras. Então eu consegui chegar à conclusão que essas falas dessas pessoas são baseadas naquilo que elas acreditam. Então, elas, obviamente, eu recebi muitas mensagens boas, de ânimo, de solidariedade, mas tinha um ruído assim, né? Porque as pessoas ainda têm aquela, elas não vão te falar diretamente, mas elas vão falar para outras pessoas, o que eu acho que ainda é pior, porque quando ela fala só para você, é só você e ela, talvez ela não fale mais para ninguém. Mas quando ela fala para outras pessoas, ela tá disseminando a opinião dela e que pode ser que outras pessoas também acreditem naquilo. E se você é uma pessoa que se importa tanto assim com a opinião das pessoas, isso vai te afetar bastante. Então, eu chegou, né, aos meus ouvidos essas falas assim de que, nossa, ela tá assim porque ela não tem Deus. Isso aí é falta de. Sabe o que é isso aí? É falta de Deus. Como se a pessoa tivesse o remédio, sabe? É tipo assim, eu sei o que é que ela tem. Ela tem falta de Deus. É isso. Ela não vai na igreja, ela não ora, não lê a Bíblia. É isso aí que ela tem. E isso me fez enxergar que as pessoas colocam Deus onde elas querem. É como se Deus fosse estivesse dentro de uma caixinha. Então, eu abri a caixinha, Deus saiu. Eu fechei a caixinha, não tem Deus. É como se Deus ele só pudesse estar onde aquelas pessoas acreditam. Ele só pudesse fazer o que aquelas pessoas acreditassem que ele possa fazer. E aqui que está uma preocupação muito grande, sabe? Porque no meio religioso ainda existe muito isso. Então, se você vai para uma igreja ou você vai para algum lugar buscando um apoio e você encontra, né, esse choque de que você tem falta de Deus, em um processo depressivo, isso pode te deixar pior do que você já tá. Porque não é só ficar feliz, gente, né? Não é só. Nossa, é só você sorrir. Não é só isso. Então você acaba entrando em um buraco muito mais fundo do que o que você já tá. E assim, eu, obviamente, o que ainda é ruim, porque acaba que você filtra, você vai ouvir coisas boas, mas parece que o seu filtro só tá captando as coisas ruins. Então você tem um filtro aqui, então você passa o suco de manga, sabe? E aí tem a casca, né, do suco de manga, as coisas lá, os bagos do suco de manga, e o suco. Quando você tá no processo depressivo, é o contrário, você deixa o suco em cima e só passa só o bago. Então, tudo que é ruim você filtra, e o que é bom fica lá em cima. Então, tudo que é ruim acaba te consumindo muito, você acaba se cobrando e revivendo as falas ruins, as suas, as suas opiniões, as coisas que você fez, as suas atitudes. Tudo que é ruim acaba passando, enchendo ali o corpo. Então, de primeira instância, isso foi algo que me fez repensar, sabe, em relação aonde Deus podia estar. Será que nesse momento eu estava sozinha? E eu me perguntei muitas vezes, sabe? Muitas vezes eu cheguei ao ápice em eu falar: onde o Senhor está? Porque eu sinto que eu tô sozinha. É isso que as pessoas dizem, que já que eu tô triste, o Senhor não está comigo. Então eu tô sozinha. Então existe um limite até onde Deus pode ir. Então a tristeza é esse limite. E aqui eu quebro essa opinião, esse preceito, sabe? De que a tristeza é falta de Deus. Porque todas as vezes que eu orei e todas as vezes que eu busquei dessa forma, ele me ouviu. Então, a tristeza não é o limite. Não é, sabe? Ah, só até aqui Deus vai, dali em diante não. Dali em diante não tem Deus, sabe? Quando Jesus disse que ele deixa as 99 para ir atrás de uma, eu vejo exatamente como isso, sabe? Porque em diversos momentos eu me senti sozinha. Há uma ovelha que saiu do meio do rebanho, né? Se, digamos, tem 100 ovelhas, uma só saiu. Ela está muito mais vulnerável do que a 99. Até porque quando se anda em rebanho, né? E isso é na selva, né? Mas na selva os animais reconhecem, tá? Em rebanho tem um maior respeito, porque acaba sendo mais difícil se tiver um só, mesmo sendo um animal
feroz, que tem, né, é um predador. Ele não ataca em certos momentos porque existe um rebanho e a chance dele perder é grande, né? São vários contra um, né? Mesmo que ele seja grande. Então, a ovelha perdida, ela estava mais vulnerável. Ela estava mais propícia a ataques, né? A ver algum bicho ver assim, ah, ali tá sozinho, então ali é a comida. Ó, a comida tá sozinha, dá para eu atacar. E Jesus largou, ele fala que ele larga as 99 pés atrás de uma. E foi assim que eu me senti nesse meu processo. Então eu não senti que Deus ele não estava comigo. Eu senti que essa fala e essas crenças me limitavam de acreditar que ele estava comigo. Não era que ele não estava. Eu não acreditava em alguns momentos. E em todos os momentos que eu não acreditei, mesmo eu não acreditando, ele estava. E quando eu respirava, que eu pensava assim, ah, mais um dia, né? Vamos lá, mais um dia. Aí ele me lembrava, eu tô aqui. Eu tô aqui. Mesmo que às vezes a turbulência não me deixasse eu lembrar disso. Mesmo que essas crenças não deixassem eu lembrar disso, ele me lembrava. Às vezes era um louvor, às vezes era uma pessoa que nunca me viu na vida e falava: "Ah, Jesus está com você". E assim, gente, vai ficar pregando, vai ficar falando, mas às vezes você não tem noção do quanto uma palavra pode mudar, né, o dia de uma pessoa. Então, era nessas coisas que eu via Deus, que eu via que não tem limite, né. Eu acho que o amor é o que transcende tudo, sabe. Transcende o tempo, transcende o espaço, transcende tudo, o amor é o único que consegue passar, então não existe limite para o amor e Deus é o amor. Então não existe limites para Deus. E se alguém, né, te diz isso, que você tá com falta de Deus, porque você tá triste, não acredite. Deus ele tá aí com você sim. Então comece a acreditar que você não tá sozinho, porque pensar que tá sozinho é um caminho muito ruim, sabe. É como se você estivesse no meio de uma pista deserta e você olha para todos os lados, não tem ninguém, mas você esquece de olhar para cima. E tem alguém em cima guiando você. Tem alguém com você, sabe. Eu falei em outro vídeo que no meu processo depressivo, a religião, eu usei ela como uma forma de, tipo assim, vou colocar aqui para me curar, né. Então eu me autodeclarei curada. E claro que Jesus cura, claro que Jesus faz milagres, mas existe um processo para tudo isso. E quando você pula as etapas, às vezes você tem que voltar lá para viver realmente o processo. Assim como o povo passou 40 anos para chegar na terra prometida, né? Às vezes a gente volta para viver realmente o processo para a gente entender a raiz ou as raízes do problema. E depois disso você vai ver as coisas de uma outra forma. É como você tá na sua casa e do nada começa a vazar água e aquela água começa a subir e você começa a procurar desesperadamente de onde está vindo, você não sabe se foi um tubo, você não sabe se é o tanque que transbordou, você não consegue entender de onde a água está vindo. E aquela água começa a subir, 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 chega em um nível que para procurar você tem que mergulhar. E aí a cada vez que você mergulha, você sobe mais fraco, porque você está prendendo o seu ar e parece que você não vai conseguir, sabe? E aí tem uma vez que você mergulha, que parece que você vai morrer de tanto tempo que você tá ali embaixo, mas aí você consegue encontrar o tubo que tá causando tudo aquilo ali. E pode ser que você não resolva de imediato, mas quando você subir, você vai respirar de outra forma. E por mais que sua casa esteja alagada, você vai entender, ah, agora eu sei onde é o problema, agora eu sei aonde é que eu vou tratar. E pra mim é exatamente isso. Foi exatamente isso. Enquanto eu não sabia, aquela água estava me afogando, me sufocando. Mas quando eu descobri aonde era o problema, os problemas, e que tinha a ver comigo, tinha a ver com tudo que eu vivi, sabe? Tudo que eu carregava, tudo que eu guardei, escondi dentro de mim para proteger os outros, para me proteger. Isso fez com que eu enxergasse tudo de uma forma melhor. Então agora era só tirar as águas, era só consertar o tubo. Eu sei que ia demorar, né? Tirar a água toda, mas eu ia conseguir finalmente, né, respirar sabendo onde é que estava o problema. E nesse processo, muitas vezes eu não queria orar, não queria falar com Deus, não queria falar nem com as pessoas à minha volta. E claro que essas falas carregam um peso muito grande, mas a gente não, sabe, não cabe a gente julgar quem fala também, porque às vezes a pessoa só tá replicando aquilo que ela aprendeu. São crenças, assim como a gente tem crenças que nos afastam de Deus, crenças que nos distanciam de quem nós podemos ser, sabe, do nosso propósito. Você é muito mais do que você imagina.
Você pode muito mais do que você imagina. As crenças nos limitam, sabe? Te diz: "Você não pode isso, você não pode aquilo, isso é difícil, isso é complicado", e você acredita. Então, assim como nós temos essas crenças, essas pessoas também têm, e elas passam aquilo pra gente, né. Mas cabe a gente mudar o filtro. Eu sei que não é fácil, porque eu vivi isso, e eu sei como é filtrar só a parte ruim. Mas com o tempo esse filtro ele vai mudando, sabe, principalmente com a ajuda de Deus, com o contato, sabe, direto com Deus, sabe. Ah, Jade, às vezes você tem essa dificuldade de ir para a igreja, às vezes você tem a dificuldade, né, da questão de estar em um ambiente de igreja, então busque Deus no seu quarto, ore a Deus, sabe, peça sabedoria, assim como eu pedi. Peça para entender o que está acontecendo com você, aonde é que está o seu tubo estourado, que eu tenho certeza que ele vai te mostrar. E esteja preparado também, sabe, porque é tão doloroso quanto, sabe, quando você não sabe pra onde você tá, você fica perdido, é doloroso, é um caminho sem volta, você vai pra uma coisa, vai pra outra, tenta achar ali, tenta achar aqui. Mas quando você finalmente sabe pra onde você tá indo, também é doloroso, porque às vezes você vai ter que tirar dali de dentro coisas que você vem guardando há muito tempo, mas é o caminho que vai te levar à restauração, sabe, a estar bem consigo próprio. Então, eu espero que você fique bem, do fundo do meu coração. Espero que você consiga encontrar o vazamento, encontrar onde que tá, né, sua água vazando e que você consiga ao menos respirar. Eu sei que o processo é doloroso, né, assim como Jesus falou: "No mundo tereis aflições", mas a única coisa que eu posso dizer é: "Tende bom ânimo". As coisas podem ser complicadas, podem ficar mais complicadas, mas eu acredito muito em que você é capaz de sair disso, você é capaz de passar por isso. Assim como eu tô falando uma pessoa que tá falando com vocês que, na estatística, eu nem estaria aqui, mas eu tô aqui pra contar a minha história e pra dizer que você também é capaz de sair disso. Então esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você realmente fique bem do fundo do meu coração. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.